Porcentagem. Toda fração de denominador 100 representa uma porcentagem. Como o próprio nome diz, por 100. Caso 1. De um grupo de 100 atletas, 30 são de natação. Isso significa que 30% dos atletas praticam natação. Caso 2. Uma empresa comprou 50 luminárias e, ao testar, constatou que 13 delas estavam queimadas. A razão entre o número de luminárias com defeito e o total de luminárias é dada por 13 por 50. Isto significa que, se o lote tivesse 100 luminárias, deveríamos encontrar 26 com defeito. Juros. Juro é uma quantia que recebemos como compensação pelo empréstimo de dinheiro, expressa como porcentagem da soma emprestada. Juro também pode ser definido como remuneração e produtividade de capital, preço que se paga pelo uso do dinheiro, preço que se cobra pelo risco de ficar sem o capital, preço que se atribui à falta de capital, etc. Simplificando, podemos dizer que juro é o quanto do dono do capital atribui como custo pelo tempo em que não pode dispor do dinheiro, por ter emprestado a alguém. Simples. São acréscimos que são somados ao capital inicial no final da aplicação. Compostos. São acréscimos somados ao capital ao fim de cada período de aplicação, formando com esta soma um novo capital. Como calcular juros simples? O dinheiro que se empresta ou se toma emprestado é chamado capital e se representa pela letra C. A duração do empréstimo é chamada tempo e se representa pela letra T. A compensação ou acréscimo obtido por um capital é chamado juro e se representa pela letra J. A taxa percentual obtida com um empréstimo é chamada taxa e se representa pela letra I, e geralmente aparece em forma de porcentagem. No sistema de capitalização simples, os juros são calculados baseados no valor da dívida ou da aplicação. Dessa forma, o valor dos juros é igual no período de aplicação, como explicado anteriormente. A expressão matemática usada para o cálculo das situações envolvendo juros simples é a seguinte: J é igual a juros, C é igual a capital, I é igual a taxa de juros, T é igual a tempo de aplicação, mês, bimestre, trimestre, semestre e ano. Enquanto o montante total dessa aplicação financeira é calculado pela seguinte equação: M é igual a montante final, C é igual a capital, J é igual a juros. Exemplo: o valor do montante produzido por um capital de R$ 1.200 está aplicado sob o regime de juros simples a uma taxa mensal de 2% ao mês, durante um período de 10 meses. Observe agora como efetuar o cálculo utilizando a expressão matemática. I igual 2%, igual 2/100, igual 0,02 ao mês. Tempo é igual a 10 meses. Juros é igual a capital vezes porcentagem vezes tempo. Juros é igual a 1.200 vezes 0,2 vezes 10. Juros é igual a 240. Montante é igual a capital mais juros. Montante é igual a 1.200 mais 240.
Montante é igual a 1.440. Importante: o valor da taxa aplicada ao mês, que é representado por porcentagem, deve ser convertido para número decimal. Para transformar um valor de porcentagem em um número decimal, o valor da porcentagem deve ser dividido pelo número 100 para obter o valor decimal. Se o valor que representa o tempo for de 2 anos, por exemplo, o valor deve ser representado pelos números de meses, ou seja, 2 vezes 12 igual 24. Logo, o valor a ser inserido na fórmula é 24. Como calcular juros compostos? A fórmula dos juros compostos é: M é igual a C vezes 1 mais I elevado a T. M igual a montante, C igual a capital, I igual a taxa de juros, T igual a tempo. Uma pessoa empresta a outra a quantia de R$ 2.000 a juros compostos, a uma taxa de 3%, 0,03, durante 3 meses. Teremos então capital aplicado, R$ 2.000. Tempo de aplicação, 3 meses. Taxa, 3% ou 0,03 ao mês. Para o cálculo de juros compostos, os juros são calculados sobre o montante anterior. Veja como fica. M igual 2.000 vezes, abre parêntese, 1 mais 0,003, fecha parêntese, elevado a 3. M igual 2.000 vezes, abre parêntese, 1,03, fecha parêntese, elevado a 3. M igual 2.000 vezes, abre parêntese, 1,03 vezes 1,03 vezes 1,03. M igual 2.000 vezes 1,092727. M igual 2.185,254. Ao final do empréstimo, ética profissional. Os valores éticos são estabelecidos formalmente e nos acompanham desde pequenos. A ética é essencial e de suma importância no ambiente de trabalho. Todas as profissões e atividades de trabalho possuem um código de ética estabelecidos. No caso dos supermercados, estes definem não somente os princípios que orientam o trabalho e as relações interpessoais, como também a qualidade dos produtos e serviços oferecidos ao cliente. O cliente, portanto, é personagem principal desta situação, pois dele depende todo o setor varejista. Todo profissional deve estar alinhado aos conceitos éticos de sua empresa. O código de ética adotado pela empresa deve ser seguido fielmente por todos, desde os colaboradores a prestadores de serviços e fornecedores. Ao confrontar dúvidas sobre as políticas da empresa, você deve recorrer ao seu supervisor. Se persistir a dúvida, procure a gerência. Veremos agora um texto que explicará a ética relacionando-a ao ambiente de trabalho. Preste bastante atenção nesse texto. Ele apresentará como ter uma postura ética no trabalho, assim como os erros que você não deve cometer. Ética no trabalho, 10 mandamentos essenciais. Ética é um conjunto de regras relacionadas aos valores e conceitos morais de um indivíduo ou grupo social. A ética está diretamente conectada aos princípios que disciplinam, orientam ou mesmo distorcem o comportamento humano.
Ética no trabalho é algo profundamente necessário para um ambiente saudável. Mesmo quando não há um código de ética formalmente definido para sua empresa ou profissão, em geral há um conjunto de aspectos que são considerados bom senso, mas deixam espaço para interpretações variadas, em uma tentativa de delimitar o que o comportamento ético, incluindo os que representam integridade e comprometimento, e separando os que ferem os princípios e assim são inaceitáveis, e assim considerados antiéticos no âmbito pessoal ou do grupo. Um código de ética definido formalmente é positivo porque remove dúvidas que possam surgir por divergências de opinião, de cunho moral ou valorativo, já que as definições do bom senso nem sempre são compartilhadas. Mas nem toda profissão ou empresa conta com este luxo. Portanto, segue uma pequena lista de 10 itens que podem ajudar a pautar a confecção do seu código de ética pessoal ou mesmo as discussões a respeito do seu grupo de trabalho. Eles usam conceitos abertos, como honestidade, e são baseados na observação de comportamentos identificados como éticos, mas naturalmente exprimem um determinado conjunto de valores. Portanto, interprete-o e adapte à sua realidade. E lembre-se sempre, embora o comportamento ético não vá constar no seu currículo, ele será reconhecido e associado à sua personalidade e identidade profissional, e o oposto também é verdadeiro. Seja reconhecido como um profissional ético, e você sempre levará consigo esta poderosa referência. Seja honesto, honrado e digno em qualquer situação. 2. Nunca faça algo que você não possa assumir perante sua equipe, seus superiores, seus subordinados ou o público. 3. Seja humilde, tolerante, flexível e disposto a ouvir críticas e sugestões. 4. Críticas e repreensões devem ser feitos primeiro à pessoa a quem se referem, cara a cara, se houver o dever de levá-los a mais alguém, que não seja pelas costas. 5. A privacidade do colega, do cliente e de todos os demais é inviolável, independentemente de questões de propriedade corporativa, mexer na mesa, gaveta, informações ou documentos alheios exige autorização, de norma ou da pessoa envolvida, em qualquer circunstância. 6. Em ações e discussões internas, assuma sempre seus valores e princípios e as consequências dos atos a quem eles conduzirem, mesmo que isso signifique ficar contra a maioria, mas jamais procure obstruir o direito de expressão e voto no posicionamento alheio. 7. Fique longe de fofocas e comentários maldosos, mesmo que pareçam fazer parte da cultura do grupo. Muitas vezes, o simples fato de dar ouvido a elas pode ser suficiente para identificá-lo com o rótulo de fofoqueiro. 8. A relação hierárquica e de equipe não deve considerar amizades nem antipatias. O subordinado amigo deve ao seu chefe o mesmo tratamento que aos demais, e o chefe amigo precisa cuidar para jamais privilegiar o subordinado que lhe é próximo. Da mesma forma, antipatias pessoais não têm espaço no ambiente profissional. Reserve-as para seu íntimo e procure oportunidades para superá-la. No trabalho, trate o colega com um respeito comum. Mantenha distância se possível e não comente com outros a antipatia que sente. 9. Sempre dê crédito a quem merece, sem jamais aceitar elogios ou recompensas pelo mérito alheio. 10.
Ao errar, reconheça, sem exageros. A atitude esperada é: não foi um erro intencional. Vou providenciar para que não ocorra de novo e vou remediar o acontecido. O fato essencial é que ser ético significa, muitas vezes, renunciar às oportunidades de obter dinheiro, status e benefícios. Se os seus princípios e valores estiverem ajustados, a decisão ética será sempre a correta, mas a existência de um código de ética aceito por todos do grupo pode reduzir os conflitos e facilitar a resolução dos casos em que houver dúvida.